Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Louvo ao Senhor por essa oportunidade. E gostaria de ler com a igreja o que está escrito em Oséias, capítulo 6, o versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Há 1 ano e meio atrás, o Josias conversou comigo sobre o lançamento desse CD. E ele começou a cantar alguns hinos que seriam do CD. E o Senhor lhe colocou ao longo desse período uma palavra no nosso coração, para compartilhar com ele e com a igreja. E o versículo 3 de Oséias, ele vem falar assim: ei, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E muitas vezes na nossa vida acontecem tantas tempestades, tantos problemas, que o que acontece? Nós, por não conhecermos o Senhor nosso Deus, nos desesperamos, nos angustiamos, nos atribulamos e desistimos no meio da caminhada. Mas é lindo Jesus mostrando no Evangelho o que aconteceu com um certo homem chamado Jairo, que está lá em Mateus no capítulo 9, versículo 18 ao 26. A filha de Jairo muito doente. O que acontece? Jairo vai correndo até Jesus. E é um exemplo para mim e para você. No momento de maior dificuldade, de maior aflição, eu creio que durante a preparação desse CD, quantas vezes o Josias não foi correndo desesperado atrás de Jesus? É o primeiro sinal. Na hora da dificuldade, na hora da luta, do desespero, da enfermidade, a gente sempre corre para Jesus. E ele correu até Jesus e disse: Jesus, mestre, vem na minha casa rápido, a minha filha está muito doente. E naquela hora Jesus, como sempre pronto a ouvir um coração quebrantado, porque a palavra de Deus diz que ele não fica endurecido diante de um coração quebrantado, ele não resiste. Jesus vai com Jairo rápido à sua casa e uma multidão inteira vai atrás. Mas no meio do caminho, lá no versículo 49 do capítulo 8 de Lucas, o que acontece? Chegam as pessoas até Jairo e dizem assim: ei Jairo, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. E isso acontece muito comigo, com você. No meio da prova, da luta, da dificuldade, as pessoas chegam comigo, com você e dizem assim: ei, desiste, para, não tem mais jeito, não vai dar certo, acabou. E naquela hora Jairo, ele tinha duas escolhas: ou ele parava de querer levar Jesus até a sua casa para que o milagre acontecesse, ou ele insistia e prosseguia naquilo. Aleluia. Diante da minha e da sua vida, o Senhor Deus sempre coloca um momento de escolha. Lá em Deuteronômio ele diz assim: ei, o céu e a terra eu ponho hoje diante de ti. Eu ponho a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E ele aconselha dizendo: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Naquele momento Jairo teve que escolher: ou ele parava ou ele prosseguia. Qual é a sua escolha nessa noite? O que está acontecendo na tua vida que você muitas vezes, por não conhecer o agir de Deus, está pensando e dizendo: eu vim hoje porque o Espírito Santo me carregou, mas eu vou parar, eu vou desistir, não tem jeito, minha filha está quase morta, distanciada dos caminhos do Senhor, o meu marido não quer mais nada com Deus, a minha esposa não tem um propósito certo com o Senhor, aquele meu parente está no álcool, na droga. Às vezes você olha para si mesmo e diz: não tem jeito para mim, não adianta eu prosseguir na caminhada, eu tenho que parar e me enterrar aqui mesmo. Chegaram aqueles enviados até Jairo e disseram: ei, para, não incomoda o mestre, não incomoda o mestre, porque a tua filha morreu, o teu projeto acabou, a tua promessa foi enterrada, para a tua vida não tem mais jeito, para agora. Mas naquela hora Jesus, ele vira para Jairo e diz assim: ei, se tu creres, a tua filha será curada. Sabe o que acontece quando nós não paramos? O milagre de Deus acontece. O povo de Israel parado em frente ao mar vermelho, desesperado, o faraó atrás para passar por cima. Moisés clama a Deus e Deus diz: Moisés, quem foi que mandou parar? Diga ao povo que prossiga, diga ao povo que marche. E quando o povo ouve aquela palavra e começa a prosseguir, o mar se abre, eles alcançam a terra prometida. O faraó e todos eles estão destruídos. O que o inimigo quer fazer na minha e na sua vida é para mim e para você pararmos. Mas
aguenta firme e prossegue. Prossegue. Quem foi que mandou parar se a ordem é para marchar? É para seguir adiante. O mestre está indo em direção à tua casa. Não importa se disseram que não tem cura. Não importa se disseram que não tem jeito. Não importa se disseram que não tem salvação. Aleluia. O mestre está contigo. Então prossegue. Glória a Deus. Jairo, ele pede para prosseguir. E Jesus chega até a sua casa. Todo mundo duvidando, mas Jairo crendo. Porque o justo vive de fé. Só prossegue quem tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus chega e diz para a menina: menina, levanta. E naquela mesma hora a menina ressuscitou e o milagre aconteceu. Se você parar, o milagre não acontece. Mas se nós prosseguirmos, oh, aleluia, vamos contemplar o agir sobrenatural de Deus. Aleluia. A filha de Jairo tinha Jairo para orar por ela, para levar Jesus até ela, para que ela ressuscitasse. Mas a palavra de Deus fala de Bartimeu, filho de Timeu, que mendigava lá perto de Jericó, nos muros, e não tinha papai para levar Jesus até ele, não. Talvez você esteja assim: eu não tenho pai evangélico, eu não tenho mãe do círculo de oração, não tenho quem venha trazer Jesus até a minha vida. Bartimeu estava assim, cego de nascença, colocado lá próximo ao muro. Quando ele ouviu dizer que Jesus estava falando, o que ele faz? Ele começa a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se você ficar calado nessa noite, como é que Jesus vai ouvir aquilo que você e eu precisamos? Aleluia. E Bartimeu começa: não tem papai para clamar, não tem mamãe para clamar, mas eu vou dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E as pessoas dizem assim: ei, te cala. Porque quando a gente está na prova, todo mundo diz para parar. Mas a palavra do Senhor é prossiga. Aleluia! Prossiga. Prossiga. Talvez o Jodias nem tenha dimensão do que Deus vai realizar através do prossiga. Mas há tanta gente parando de conhecer a Deus, parando de servir a Deus, parando de orar, de jejuar, de se santificar, achando que está tudo uma bagunça e pode ficar por isso mesmo. Mas a palavra de Deus é prossiga. Prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele é infinito, queridos, em misericórdia, em manifestações, em poder. E o povo dizia: Bartimeu, para. Mas mais forte ele gritava. Se disserem para você parar, se disserem para você retroceder, querido, comece a dizer: Jesus, filho de Davi, estão dizendo para mim parar, mas o meu desejo é prosseguir. Há momentos que nós temos que orar por vitória, sim, mas há momentos que nós precisamos pedir a Deus força para vencer a guerra, para então alcançar a vitória. E muita gente desanimada, triste, entrando em depressão, porque não conhece o poder do seu Deus, que se levanta do trono por causa de um gemido meu e seu, de uma oração, de um clamor. Aleluia. Bartimeu clamou: Jesus, para todo mundo. Chega lá e diz: tragam ele aqui. Disseram: ei, Bartimeu, o mestre te chama. Ele não ficou de olho aberto, nem de olho fechado. Diz que ele jogou a capa, deu um salto e foi correndo até Jesus. Eu não sei se você sabe, mas essa casa é de Jesus, e ele estava aqui muito antes de nós chegarmos. Tem poder, tem milagre, tem cura, tem salvação, tem libertação. E cadê o teu clamor? Cadê o meu clamor para dizer: ei, Jesus, olha para mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. Bartimeu chega até Jesus e Jesus diz assim: o que tu queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu veja. Porque ele está pedindo por misericórdia para chegar na presença de Deus. Mas quando a gente chega na presença de Deus, aí a gente pede um milagre. Antes de entrar na presença de Deus, peça ao Senhor por misericórdia para os impedimentos da adoração indo sendo quebrados, para a frieza espiritual indo sendo arrancada, para todo pecado oculto que a escraviza, que atrapalha o crescimento espiritual ser tirado, para entrar na presença de Deus e pedir um milagre. Aleluia. Quando Bartimeu faz isso, na mesma hora Jesus diz: fé, e ele foi curado. E para finalizar, queridos, nessa noite eu vejo a palavra de Deus de uma outra mulher que está registrado lá em Marcos capítulo 7, versículo 24. Jesus viajando com seus discípulos, veio uma mulher que não era judia, era cirofenícia, e ela vinha clamando pela filha dela. Ela
disseram: Senhor, manda essa mulher embora, acaba logo com isso tudo. E Jesus continua andando. E às vezes a gente clama, e parece que Jesus continua andando e não parou para falar com a gente, porque Ele parou para falar com Bartimeu. Mas às vezes a gente clama, e parece que Jesus continua andando. Mas aquela mulher, ela não parou. Jesus andou, ela foi correndo atrás, e correu, e quando ela chegou diante de Jesus, ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está muito mal em casa. Se Jesus ainda não respondeu, não pare de correr atrás dele. Se o milagre ainda não aconteceu, não desista, continue correndo atrás dele, porque só nele tem milagre. Então a única chance que nós temos é correr até Jesus. E ela chegou até Jesus, e Jesus então disse que não ia realizar algo naquele momento. E ela se prostra em adoração, e a adoração dela leva Jesus a fazer milagre. Se Jesus disse para você: ainda não é o tempo, espera, ainda não é agora, ainda não, então vamos parar de pedir e vamos começar a adorar, porque a adoração faz Jesus operar milagre também. Aleluia. Então, queridos, vamos prosseguir em conhecer ao nosso Deus. Há uma multidão de cristãos que não sabem quem é o Deus que eles servem e abandonam o Senhor por causa da droga, por causa da prostituição, por causa de tanta coisa banal, porque não conhece a dimensão do poder de Deus. Mas nessa noite o Deus Todo-Poderoso faz um convite para você, para conhecer o poder dele. Não é ser como Jó, conhecer de ouvir falar, mas é conhecer de contemplar a grandeza e ter experiências tremendas com Deus. O Senhor Jesus conclama uma igreja a prosseguir e ter experiências com Deus, prosseguir em milagres, prosseguir em poder, em santificação, em autoridade. Essa é a igreja que o Senhor quer que você prossiga em ser. E se você parou na caminhada, desistiu no meio do caminho, pensou em retroceder, chegou aqui arrastado pelo Espírito Santo, há uma palavra de ânimo para a tua vida nesta noite. Aproveita a oportunidade, aceita Jesus, se reconcilia com o teu Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, porque Jó, ele disse assim: eu sei que o meu reino